It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I knew he turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Quando um servo veio até mim e me disse que havia carneado um novilho cevado. E em seguida eu vi o pai, correndo estrada fora, vindo de nossa casa em minha direção como se trouxesse boas notícias. Eu logo imaginei que nossas caravanas haviam regressado, sãs e salvas. Nós dois estávamos preocupados com elas, eu mais do que ele. Mas para não aumentar sua inquietação, eu nada dizia. Até mesmo porque não sou um homem de muito falar. Não sou dado a encantar as pessoas com conversas e gracejos. Eu sou do trabalho. Do trabalho e do planejamento do que se faz com o trabalho. Todos os nossos servos e empregados sabem disso. Nada lhes deve faltar em comida ou descanso. Cuido deles como cuido de cada carneiro do rebanho. Afinal, que leite darão as ovelhas se não receberem ração adequada e suficiente? Mas feito o seu trabalho do dia,
E bem feito, porque eu assim o exijo. O servo deita e dorme. Não se preocupa a levantar-se para conferir a segurança dos redis, se o rebanho está bem guardado e alimentado, examinar a porta dos paióis. Nenhum deles perde o sono à noite a perguntar às estrelas se a essa altura nossas caravanas caminham em paz ou se já foram vítimas de assaltantes. Nenhum deles pergunta às estrelas se nós já não estamos sem os nossos bens, ou se na próxima colheita não seremos servos onde um dia fomos senhores. Desde novo, eu tomei voluntariamente para mim a carga de todos esses cuidados. É essa a lei. Eu sou o filho primogênito. Sou eu quem manterá a família unida quando o pai voltar. Esta não é uma carga leve de se carregar, mas é a carga de um homem. Não é fácil ser um homem, mas é preciso ser. E eu o sou. Primeiro, porque seria seu lugar de honra e de direito, mas também porque seria uma oportunidade ímpar para lhe demonstrar toda a minha gratidão. Saul é o esteio de minha velhice. Nunca findou um dia sem que antes eu agradecesse ao Senhor, bendito seja o seu santo nome, por ter me concedido um tal filho. Eu lembro-me de quando negociamos a compra de um campo novo para o trigo com os egípcios. Saul defendeu o nosso dinheiro como uma leoa faria por seus filhotes. Cada shekel foi discutido e rediscutido, como se disso dependesse toda a sua vida. Quanto orgulho tive dele. Quando o Senhor me chamar, sei que Sara estará garantida em sua velhice. Um filho como Saul é como uma oliveira nova, que produz o tempo todo e de forma abundante. Eu fui abençoado com 2 filhos varões. Quando nasceu o primeiro deles, eu fiquei ali a contemplá-lo, ainda envolto em panos, com manchas de sangue na cabecinha. Como se inebriado pelo vinho mosto, deixei minha tenda e minha Sara ainda nova e corri para a fimbra do deserto. E lá irrompeu de minha boca um hino de gratidão ao Deus de Israel. Duvido que nem mesmo o grande sacerdote, na festa mais augusta dos tempos, pudesse compor um hino tão sincero e tão cheio de gratidão. Meu filho, o meu primogênito, um varão, demos-lhe o nome de Saul. Desde cedo ensinei-lhe a arte do cultivo da terra. Tornou-se um excelente capataz. Já rapazinho comandava todos os trabalhadores. Alguns de meus empregados quiseram resistir, zombando da sua pouca idade, mas ele impôs-se, fez-se obedecido, e não apenas por ser o meu filho, mas por meter os ombros no arado, e como um boi, fiel, calado e sem preguiças, dava sempre o exemplo do trabalho a ser bem feito. Quantas vezes eu fui secretamente até um dos campos onde ele trabalhava, eu ficava lá escondido atrás das dunas, ou da encosta de um morro, e eu então observava a sua faina, o seu desvelo, a sua parcimônia, o seu senso de justiça ao distribuir a comida entre os servos, ou mesmo a ração entre os animais, sendo sempre o último a servir-se, mas o primeiro a levantar-se após o merecido descanso do almoço. Eu então voltava para casa, com o coração trepidante de orgulho e de certezas. Há tempo de ouvir Sara zombando: já sei, viste o nosso filho trabalhando, não foi? Mais de 5 anos depois do nascimento do nosso primogênito, nasceu o nosso segundo filho. Demos-lhe o nome de Eliahu.
Foi grande a alegria em casa, mas em nada se comparou ao nascimento de Saul. Eliahu, pensava eu, haverá de aprender tudo com Saul, e os dois serão como colunas fortes do templo que é a nossa família. Mas não foi assim. A Eliahu não agradava o trabalho do campo, muito menos as canseiras do plantio. O que ele gostava? Gostava de tocar cítara e cantar. Não tinha voz afinada, mas o escutávamos como se tivesse. Que pais não o fariam? Era gracioso. Crescia como uma videira que precisa sempre de uma ramada forte que a sustente. Saul sempre foi essa ramada. Quantas vezes e por quantos modos diferentes, Sara e eu sempre nos dissemos um ao outro: um é a brisa que refresca, o outro, o carvalho que sustenta. Nasci sob a maldição de ser sempre o segundo. Desde que comecei a entender as coisas na casa de meu pai, a sombra de meu irmão esteve sempre sobre mim. É terrível. Uma vida toda sem poder ser nada além daquilo que te apontam como modelo. Olhe para Saul, como ele gosta de plantar. Essa demonstração eu escutei a vida toda, desde criancinha. No começo eu até quis imitar Saul. Riam-se de mim. Riam-se na frente de todos, não se importando com quem estivesse presente, mostrando quão desajeitado eu era, que aquilo que eu plantasse certamente não vingaria. Quando aprendi a andar sozinho, passamos a ir ao campo lavrado. Meu pai, meu irmão Saul e, fechando a fileira, eu. Não era nem o segundo, eu era sempre o último. E lá nada me ensinava. Ora, se não me ensinavam, como é que eu poderia saber? Você não presta atenção, não vê como Saul faz. Saul faz tudo também, aprenda com Saul. Só que Saul não me ensinava nada. Sempre que eu estava por perto, Saul fazia tudo depressa demais para que eu não pudesse acompanhá-lo. Certa vez, o pai pediu para que consertássemos a roda de um carro de bois que havia se quebrado. Saul propositalmente fez com que eu segurasse a roda. E eu fiz assim como havia mandado. Só que ele não avisou que ia bater com um pesado martelo na bigorna na roda que eu segurava. Ora, quando bateu a roda, escapou-se de minhas mãos e caiu meio rolando, se arrastando longe de nós. Saul começou a rir. Na verdade, Saul riu muito, e muito mais alto do que a situação pedia. Queria chamar a atenção de meu pai. Conseguiu. Primeiro, o pai se mostrou preocupado, afinal a roda poderia ter acertado um de nós dois. Depois ralhou comigo, chamando-me de inútil. Se eu era inútil, por que me levavam para o campo? Foi assim sempre. Não se passava um dia sem que eu não fosse desmoralizado na frente de servos, operários e, no tempo das colheitas, até mesmo diante dos diaristas contratados. Não é fácil aguentar que riam de você o tempo todo. Ainda hoje murmuram sobre o caso da festa da colheita. E ainda há muitos servos que repetem em suas tendas e alojamentos que fui mesquinho, pois se tratava da festa da colheita e as nossas haviam sido generosas. É verdade, colhemos 8 por um plantado, foi uma bela colheita. Só que ninguém se lembrou como foi trabalhoso, desde o primeiro dia o amanho da terra. Como eu, o filho primogênito, juntei o meu suor ao suor dos filhos dos servos. Ninguém se lembrou, enquanto comiam, que eu havia juntado as minhas forças, a força dos trabalhadores, para arrancar as pedras do campo onde iríamos plantar o trigo. Ninguém se lembrou, enquanto comiam, que aquele pão havia sido regado com o meu suor e o meu sangue. Foi por isso, somente por isso, que eu mandei que se separasse o 30º da colheita para comermos, e não o 10º, como queria o pai, ou como insistia o meu irmão, aquele que nunca vem ao campo, a não ser com
pandeiros de festas e alaúdes para as canções. As canções que cantava alegravam o coração do pai, estonteavam os ouvidos dos servos. Também eu teria cantado suavemente, acaso não tivesse essa voz enrouquecida de tanto gritar "oh, oh", para ajudar a levantar as pedras do campo. Também eu teria as mãos suaves para tanger as cordas da cítara, acaso não tivesse elas mofosas e cheias de calos pelo cabo das enxadas. Também eu dançaria com graça, se não tivesse essas costas cortadas pelo tirante de couro dos arados. Ah, a festa, a colheita. É claro, é muito fácil falar disso agora, depois que eu transformei o trigo em ouro. Mas se tivéssemos comido todo o pão, o que comeríamos no inverno? Ou se a próxima colheita não fosse tão boa? Não é com festas que se garante o futuro, é com trabalho e com economia. Mas disso meu irmão nada entendia. Passava o tempo inteiro sonhando o que faria quando se transformasse num grande proprietário de rebanhos, senhor de muitos servos, marido de muitas mulheres, como era costume entre os pagãos, com os quais ele tanto se divertia. Só não lhe passava pela cabeça que um grande rebanho começa com um carneiro e uma ovelha bem cuidados, alimentados e vigiados. E isso impede o sono, cadeja as mãos e desfaz os sonhos. Sonhar eles sempre sonham muito. Agora, para mim, os sem graças sociais é que tocava o trabalho duro e cotidiano, sobre o qual se constroem os sonhos. Mas além dos sonhos havia o sorriso. E como sorria o meu irmão! Sorria de modo especial para agradar o pai, o que não era ruim, mas não quando feito com o intuito de substituir o trabalho e a economia. Até que eu comecei a recriminá-lo. Primeiro entre nós dois. De nada adiantou. Parece que tornou-se ainda menos econômico, mais perdulário, mais indiferente ao que jogava fora. Um pedaço de carneiro lhe valia apenas para uma mordida. Logo depois o dava para um servo. Os servos o adoravam. Enquanto a mim, que como um cão, comia carne e roía até o último nabo preso ao osso, eles olhavam com desdém, ainda que com temor. Depois passei a recriminá-lo na frente de todos. Os servos, esses riam-se às escondidas, mas como é próprio dos trabalhadores, gostam mesmo de quem os faz divertir nas horas de trabalho. E isso meu irmão fazia muito bem. Mas eu sou o primogênito, eu serei dono, é a mim que obedecerão. Não porque eu gosto de mandar, mas porque é preciso que alguém o faça para que o mundo funcione. Quando fomos fazer a subida ao templo em Jerusalém para orar, bem podia-se imaginar que meu irmão fosse se casar. Tantos os fardos de roupas que acumulou sobre os camelos. Durante as festas, só fez festas. Festas e novas companhias, as quais trazia para comer junto aos nossos acampamentos. Pelo que gastamos não eram os camponeses cumprindo uma obrigação religiosa, mas sim príncipes em uma viagem diplomática. Se os festejos tivessem durado mais algumas semanas, teríamos voltado a uma miséria. Pior foi quando ele começou a declarar, a princípio por indiretas, e depois, como era seu costume, por recados trazidos pelos servos, que era preciso ir-se, correr mundo, buscar sua fortuna,
Então voltaria rico, famoso, e todos nós veríamos a força de trabalho e a inteligência que nele dormiam. Ah, o sonhador de sonhos! Certa tarde, quando eu, ao voltar do campo, chegando em casa, ouvi dizer ao pai: Pai, quero que divida a herança e me dê a minha parte. Não peço nenhum cheque a mais, apenas o que me é devido. Fiquei pasmo com sua audácia. O que lhe é devido? Nada lhe é devido! Eu sou o filho primogênito, e mesmo que não fosse, os mais de 20 anos de trabalho de sol a sol, até o cair da noite, haviam me comprado vantagens e assegurado direitos, sobre os quais eu nunca falava. Jamais mencionei minhas horas de trabalho ou de falta de descanso, até quase dentro do sábado. Imagine! Até quase dentro do sábado, e agora estava ele ali, a exigir o que lhe é de direito, por causa do seu futuro incomensurável, sua fome de novos horizontes. Não, isso não poderia ficar aqui, preso aos limites estreitos dos nossos campos de trigo. Certa noite, após a ceia, o pai veio até mim e me comunicou: Saul, dividi o dinheiro que temos e dei a seu irmão a parte que lhe é de direito, imediatamente. Sim, ele me comunicou. Ele não me perguntou, não pediu a minha opinião. Porque ao jumento não se pergunta se ele sabe qual é o melhor caminho. Ao jumento se ergue o rei e se grita: vamos! Eu sou um bom filho. Nunca disse o quanto me doía a injustiça dessa partilha. Eu só disse que ele era o pai e o dono, e que enquanto vivesse, e que Elohim o guardasse durante muitos anos entre nós, eu não tinha parte própria. Mas eu sou o filho primogênito, eu também aprendi a lei, eu sei os direitos do filho primogênito. Eu calei tudo em meu coração. Mas ele não se tornou mais doce e consolado por isso. Mas eu pensei: enfim, que pegue a sua parte e se vá. Não precisamos desse dançarino desnecessário, esse preguiçoso, amigo dos pagãos, que pegue a sua parte, e nem um cheque a mais e se vá. Só que quando se foi, levou muito mais do que era permitido pela lei. Eu vi enquanto se afastava, um servo ir até o seu encalço, lhe estender algo. Ele pegou o que quer que fosse que o servo lhe dera, sorriu. Não, ele nem olhou para trás. Sorriu, pegou e colocou aquilo dentro da túnica e partiu. Naquela mesma tarde interroguei o servo e fiquei sabendo que ele lhe dera um saquinho. Dinheiro, pensei. O pai lhe deu dinheiro extra, e se era extra, certamente era meu. Sim, meu dinheiro. Mas para minha surpresa, ao ver dias depois a mãe chorando pelo mandrião que havia partido, fiquei sabendo que o saquinho continha pedras preciosas. Sim, as pedras preciosas que seriam a garantia do nosso futuro. Anos e anos de trabalho. As pedras preciosas que garantiriam a nossa comida, se as futuras colheitas não fossem tão boas. Não disse nada. Voltei ao campo e cortei minha mão diante de couro dos arábios. É esse o meu jeito. Trabalhar para não pensar. Logo cedo eu soube que Eliahu não ficaria muito tempo conosco. Já garotinho e queria ir ver o mundo, queria ir longe. Como certa vez, quando estava no nosso acampamento, uma caravana de negociantes que iriam para o Sudão e depois para o Egito. E qual não foi a nossa surpresa ao ver Eliahu, com 6 anos de idade, surgir do interior da casa com uma trouxa de roupa nas costas? Sara quis saber: aonde vais, meu príncipe? Vou buscar o mundo para ti, mamãe.
buscar muito para ti. Foi o que respondeu aquela coisinha com menos de 10 palmos de altura. Como rimos, Sara e eu. Na verdade, rimos muito mais do que o natural. Rimos para espantar o medo do vazio quando o filho se vai. E depois, como se não bastasse, veio o seu envolvimento com os egípcios. Nossos vizinhos, na verdade, mas não são gente do nosso povo. Sara perturbava-se com isso e, para tranquilizá-lo, eu dizia que era apenas curiosidade da juventude, que Eliahu era um bom hebreu e que jamais se esqueceria do dever e da lealdade que temos para com o nosso povo e para com o nosso Deus. Assegurava-lhe, mas nem eu mesmo me sentia seguro. Eu não conseguia prever quais seriam os caminhos de Eliahu. Com Saul não era assim. Saul era a segurança, a tranquilidade, a garantia da presença, a fortaleza. E aconteceu uma tarde, da qual não esquecerei jamais, quando eu ia à rua, agora um rapazinho, já de barbas, aproximou-se de mim e disparou. Pai, quero que divida a herança e me dê a minha parte, pois preciso ir em busca da minha fortuna por outras paragens. Na noite dessa tarde, sozinho com Sara, queixei-me. Como se atreve a falar em parte? Que parte tem ele? Saul é meu primogênito. Saul é quem tem direito à maior parte. E isso depois que eu morrer. Porque enquanto eu estiver vivo, filho nenhum tem direito a parte alguma. Abraçados, Sara e eu então choramos. Todas as aventuras de Eliahu nos faziam chorar. Enquanto Saul era como uma canção a nos embalar. Mesmo quando voltava do campo, cara fechada, em silêncio, sobrancelhas cerradas, e só a muito custo falava sobre o que acontecera. Ora era a roda de um carro de boi que havia sido quebrada, ora era um grupo de trabalhadores que evitavam ir para o campo, e ele então explodia sua raiva de forma curta e abundante. Mas era uma raiva justificada, era resultado do cuidado, do zelo que tinha para com as nossas coisas. Alguns dias depois, enquanto jantávamos eu e Saul, eu falei sobre o pedido do seu irmão. Esperei que ele fosse defender o seu direito de primogenitura, que fosse advogar a presença do irmão junto ao campo, ou longe junto aos rebanhos, onde poderia tocar sua cítara e cantar desafinadamente as canções que agora aprendera com os pagãos. Mas Saul continuou a comer em silêncio, como se nem tivesse me escutado. E quando eu insisti para que desse a sua opinião, foi o lacônico de sempre. Tu és o dono, faz o que quiseres. Que tenha longos anos sobre a terra e que veja os filhos dos filhos de teus filhos. Mas tu és o pai. Agora me dá licença que eu vou conferir a segurança dos redis. Acabei por ceder aos desejos de Eliahu. Avaliei o preço de cada árvore, de cada campo e de cada animal. E não pense em vocês que é fácil a um homem que conquistou tudo o que lhe pertence com o suor do seu rosto e com o trabalho do seu filho, dar preço àquilo que só tem valor. Como dar preço à cria que você viu sair do ventre da sua mãe e ganhar vida independente? Como dar preço ao campo florido que encheu suas mãos de cada e o coração de alegria? Não, preço não é a mesma coisa que valor. Preço é a barganha fria, enquanto valor é o calor no coração. Mas cedi, dividi o dinheiro que temos e pus preço em tudo, em cada cântaro, em cada rédea e em cada arado. E alguns dias antes da sua partida, eu e Eliahu ainda tivemos uma discussão. Para meu espanto, escutei-o me dizer: Pai, há ainda aquelas pedras preciosas as quais guardaste? Acaso não tenho nelas parte alguma? Tua parte está contigo, quando te fores, dar-te-ei o resto. E quando o camelo no qual montara já se afastara do nosso acampamento, corri até o umbral da porta de nossa casa. De lá arranquei a mezuzá, mais preciosa de todas as pedras preciosas do mundo inteiro. São essas palavras. Que o Sheiná, a escuta, servisse a Eliahu de proteção e de refúgio quando estivesse em meio aos gentios. Pus a mezuzá em um saquinho e determinei que um dos meus servos alcançasse o viajante. Notei quando o camelo parado
Eliahu estendeu as mãos para receber o saquinho. Ao apertá-lo entre os dedos, ao tocá-lo e ao perceber que não eram pedras preciosas, ele sorriu, mas foi com desdém. Mas era o Sheiná, o mais poderoso, o mais imperioso de todos os mandamentos do nosso povo. Depois de sua partida, Sara estava sempre pelos cantos da casa a chorar. Eu, para tranquilizá-la certa tarde, disse que Eliahu voltaria um dia. Ao que ela me respondeu: não é de que ele não volte que eu tenho medo, é de como ele vai voltar, adoentado na alma e corrompido no espírito. Ele sabia que nelas havia sido encontrado um pouco de prata. E onde há um pouco de prata, certamente há ovelho, fonte de muito mais. Porém, aquele estrangeiro não queria associar-se com um de seus compatriotas. Não era de se admirar, os estrangeiros não têm fama de bons negociantes. Certamente não saberia vender a prata extraída. Para ficares aqui, humilhado, sendo servo de teu irmão, deverias ir te tentar tua fortuna como comerciante. Foi o que me disse aquele servo. Uma tarde, eu já era mocinho e Saul havia me humilhado com um prazer especial diante de uns caravaneiros que passavam por nosso acampamento. Voltei mais cedo para casa. Procurei o pai. Tentei dizer o quão difícil era a minha vida ali. Não foi possível. Então acabei por dizer a ele que seria melhor que eu pegasse a minha parte na herança e que fosse em busca da minha fortuna por outras paragens. O pai nada respondeu. Mas eu sei que aquilo que eu lhe dissera havia ficado em sua consideração, pois mais tarde, quando a mãe veio me trazer um prato de lentilhas, meus olhos estavam vermelhos. Deu minha comida, passou a mão sobre os meus cabelos, suspirou, mas nada disse. Então ela saiu do pai. Eu amo minha mãe de um modo especial. Todos amam as suas mães. Mas eu amo muito. Admiro o pai, a força, sua boa fama entre os vizinhos, todos eles do trabalho, assim como nós. Também admiro a força de meu irmão Saul. Às vezes fico observando a retirada das pedras do campo para preparar o plantio. Saul é vigoroso, gosta do que faz, trata todos os servos com justeza, tem sempre palavras para elogiar o serviço bem feito. A menos, é claro, que seja o meu. Naquilo que eu faço, Saul sempre acha defeito. Mas o amor que eu tenho por cada um dos dois não é da mesma natureza que o amor que eu tenho por minha mãe. O que eu amo nela é a doçura que quebra, a doçura que tudo acalma. Meu pai tudo domina. Meu irmão tem sempre que provar coisas que ninguém lhe disputa. Certa vez perguntei a Saul por que ele zangava comigo sempre na frente de todos os servos. Olhou-me em silêncio longamente, levantou-se e antes de sair ainda me disse: É para que não te esqueças que eu sou o filho primogênito. Como se fosse possível esquecer aquilo que me esfregam na cara desde que eu nasci.
não tive coragem de despedir-me da minha mãe. Quando meu camelo já ia se afastando do nosso acampamento, notei que um servo vinha ao meu encalço. Parei o camelo, e então o servo me entregou um saquinho. Tocando, notei que era mezuzá, aquilo que colocamos na porta de entrada de nossas casas e que contém as palavras de aliança entre meu povo e o nosso Deus. Naquele momento eu redimi todo um passado de injustiças e pequenas maldades feitas por Saul. Olhei para trás, sorrindo e esperançoso. Tivesse o pai me sorrido de volta, eu tinha me atirado daquele camelo, corrido ao teu encontro, beijaria teus pés. Mas o pai olhava para longe, seco, pensativo. Então, fui. Foi um tempo terrível. Quantas e quantas vezes vinha minha lembrança do pai, animando-nos a levantar pelas manhãs. De outras vezes vinha minha lembrança de quando ele trazia o leite, ainda fresco, retirado de uma ovelha, e sempre me dizia: bebe e levanta. Eu bebia o leite, mas eu sabia que a ordem mandando me levantar era sempre equilibrada pelo amor da recomendação para que primeiro bebesse o leite. Pouco deu certo comigo enquanto estive fora, não só entre os pagãos, como meu irmão divulgava por aí, mas também entre os da nossa gente. Trabalhei para camponeses e para pescadores. Com estes eu aprendi a cantar as canções do nosso povo durante o trabalho. Gostei especialmente de viver entre os pescadores. Eles amam a terra, mas como não é delas que tiram seu sustento, eles amam da maneira que se deve amar, sem esperar nada em troca. Por isso plantam com flores, com ervas aromáticas, mas também amam as águas do lago, que é de onde tiram seu sustento. Enquanto eu estive fora, esse certamente foi o momento mais feliz da minha vida. Bom, mais tarde, como um grupo de jovens pescadores queria trabalhar no campo, eu os acompanhei. Viemos então para o sul. O dono da colheita era hebreu, assim como nós, mas poderia se passar por um pagão de tão miserável que era conosco. Foi lá que, pela primeira vez, eu passei fome. É terrível passar fome. Durante o dia, enquanto se trabalha, o espírito está ocupado com tantas outras coisas que nem se tem muito tempo para pensar. Mas à noite, depois das luzes apagadas, deitados em nossa cama, o corpo grita pedindo aquilo que é seu por direito. Como eu, certa vez, na casa de meu pai. Foi numa dessas noites que eu decidi voltar para casa. O pai envelhecia, a mãe chorava e eu trabalhava. As nossas colheitas foram boas. Tivemos que aumentar os paióis, os lagares para guardar o vinho foram ampliados, os carneiros davam boa lã, as ovelhas filhotes sadios, as oliveiras pendiam com o peso de seus frutos, que mais tarde se transformariam em azeite. Enquanto todos louvavam a terra, eu dizia para mim mesmo: é com o meu sangue que ela rejuvenesce. Só que de mim ninguém se lembra. Um dia também cansei, tive vontade de ir embora. A noite havia sido feia, cheia de prenúncio de maus ventos. Levantei-me, fui conferir a segurança dos redis, a porta dos currais, quando então eu avistei um vulto agachado nas dunas. Pensei ser um ladrão. Esgueirei-me até lá, pé por pé, tão silencioso como uma vibra no deserto, com meu bordão erguido, pronto para dar-lhe um golpe, quando, para minha surpresa, eu vi que acocorado ali nas
dunas estava o pai, a olhar na direção em que o sonhador do meu irmão havia partido, e nas mãos uma túnica que ele havia deixado para trás, talvez por não ser a mais nova. E o meu pai chorava, mas não era por mim que ele chorava. Eu que sou o seu esteio, que sou a sua força, que serei os seus braços e os seus olhos quando a velhice roubar a sua luz. Não era por mim que ele chorava, não, porque eu era o asno, eu era o servo, o companheiro dos servos, o trabalhador dos trabalhadores. Para mim, trabalho e canseiras. Para o preguiçoso gastador, lágrimas de amor. Eu me afastei sem ser notado. Voltei para a minha tenda. E lá eu também chorei. Chorei a noite inteira. Mas na primeira luz do dia eu já estava no campo. Porque eu sou boi de trilha. Só que a mim eles negam a espiga do amor e do carinho, que a lei declara que dela não se prive sequer o boi na moenda. Eu não disse nada, mas o coração, em silêncio, ele faz discursos noite e dia. Estrangeiro dizer de onde viera e elogiar a boa comida e a fartura que eu proporcionava aos nossos trabalhadores. Disse que não era assim lá onde trabalharam ultimamente. Disse que lá não serviam sequer a metade do que era servido aqui. Falou também da história de um pobre rapaz, guardador de porcos. Sim, os pagãos engordam e comem porcos, que a lei nos proíbe. Disse que como o trabalho desse rapaz não exigia muitos esforços, o proprietário das terras lhe dava bolotas de carvalho e restos de comida. E disse como esse rapaz se lastimava, contando ser filho de um rico proprietário de vinhas e trigais, e os rebanhos de carneiros de seu pai se espalhavam por hectares de terra rica e pasto gordo, e que um dia ele voltaria para lá. Contou ainda que os demais trabalhadores não lhe davam muita importância, já que esses sonhos de grandeza são próprios de quem passa fome. Comem na fantasia o que não vem no prato. Eu ali sentado com os demais servos também não lhe dava muita importância. Foi quando então ele disse: tive pena de Eliahu. Os trabalhadores zombavam dele e diziam: Eliahu, quando voltarás para a sua herança? Ouvido isso, os demais servos me olharam de soslaio. O meu irmão se chama Eliahu. Mas não poderia ser ele, não, o pobre guardador de porcos da história, pois não seria rico e famoso, bem aplicando tudo que recebera do pai, e as pedras preciosas ainda por cima. Naquela mesma tarde, para que essas histórias não se espalhassem, determinei que esse servo fosse trabalhar bem longe, onde o pai nunca ia. 3 dias depois o despedi. Não fosse essa história chegar aos ouvidos do pai e entristecê-lo ainda mais. Então, naquele fim de tarde, ao voltar do campo, eu vi o pai caminhando estrada fora, seguido de um maltrapilho. Pensei em ser um mensageiro, trazendo notícias de nossas caravanas. Eu estava muito cansado de um dia inteiro de trabalho. Foi quando eu ouvi o barulho dos preparativos para uma festa. Enquanto me asseava, um servo veio até mim e contou que haviam
acarneado, um novilho cevado. Eu perguntei por quê. Porque seu pai mandou preparar um banquete. Mandou buscar uma túnica nova de linho e um anel de ouro. Seu irmão Eliahu voltou. Irmão Trapilha era o guardador de corpos da história que você havia relatado. Nesse instante o pai alcançou-me. Chegou-se junto a mim, na tina, em cujas águas eu me banhava e disse: Saul, teu irmão está de volta. É como se estivesse morto e agora reviveu. É como se estivesse perdido e agora foi achado. Junte-se a nós na celebração. Eu não lhe disse nada de volta. Mas para que o mundo funcione como deve, as pessoas mortas não podem reviver. E é melhor que muitas coisas perdidas não sejam jamais encontradas. Durante os 5 anos em que ele dilapidou o que era nosso, eu trabalhei, eu tornei a acumular tudo que ele jogou fora. Mas para todos, inclusive para o pai, era assim que deveria ser. Eu sempre no trabalho, sem que alguém se perguntasse se eu gostaria de descansar, de vestir uma túnica nova, de ir a uma outra aldeia. Para mim nunca foi dado sequer um cabrito magro para dividir com os meus amigos. Mas para ele não. Para ele não. Havia sido mandado buscar uma túnica nova de linho. E ele há de sentar-se à mesa com seu anel de ouro no dedo. E haverá muita alegria, muitos risos, muitas canções, claro. Muitas canções. Mas em breve, quando ele estiver novamente gordo e bem tratado, ele vai tornar a exigir todo o fruto do meu trabalho, do meu suor e do meu sangue. Porque essas coisas não acontecem só uma vez. Desde então, eu sei qual é o gosto que amargou a boca de Caim. Uma noite, cheia de maus presságios, levantei-me. Em silêncio, deixei minha tenda e esgueirei-me deserto adentro. Havia dado poucos passos, quando à minha frente, para minha surpresa, um montinho de roupas. Uma das túnicas gasta e rota, das que Saul usa no trabalho mais pesado do campo. Havíamos comprado recentemente um campo novo, e como sempre lá estava Saul e os demais empregados, retirando as pedras e os cascalhos, preparando o campo para o plantio. Então eu analisei quão diferentes eram esses meus 2 filhos. Um tinha se ido embora. Voltaria um dia? Quando voltaria? Como voltaria? Quis queixar-me ao Senhor por ter me tirado meu filho caçula. Mas veio ao meu espírito a Shekinah, a presença do Senhor, e com ela o reconhecimento da importância que me fora dado com Saul. Por que a ingratidão da queixa? Perguntei a mim mesmo. Acaso alguém levanta querela com quem lhe deu um presente merecido ao invés de 2? Então ali, na areia quente daquele deserto, eu chorei por Saul, o filho de todos os dias, o filho permanente, o filho para a velhice e para a doença. A estrela mais luminosa de todas ameaçava esconder-se atrás das dunas, eu voltei para casa e com o coração mais tranquilo dormi até o dia alto.
dessa época em que eu efetivamente reconheci o quão importante foi Saul ter ficado conosco. Suas mãos pareciam abençoadas. As nossas crias eram numerosas e sadias. Os nossos campos forjavam com trigo forte. Todas as nossas colheitas eram vendidas sucessivamente. Caravanas vinham de longe para comprar nossos produtos. Fizemos nome entre eles. Os egípcios faziam filas de dias para comprar as nossas colheitas e os nossos animais. Dizia sempre muito bem de Saul. Saul era muito elogiado. Dizia-se dele que se estivesse no Egito, em pouco tempo seria um dos favoritos do rei. Compramos novos campos, furamos novos poços, tudo ia muito bem. Só uma vez Saul tentou enganar-me. Havia contratado recentemente um grupo de diaristas. Eu presenciei, mesmo à distância, os acertos quanto ao salário, a discussão quanto à comida e aos alojamentos. Dias depois percebi que Saul colocava um dos trabalhadores longe de onde era justamente mais necessário, afastado da plantação. Estranhei essa atitude errada de Saul, sempre tão ponderado, tão justo, e eu quis descobrir o porquê. Um dos servos então me confidenciou que um desses trabalhadores tinha o hábito de no final do dia contar histórias como se fossem anedotas, cujo personagem era sempre o mesmo, um jovem hebreu que agora em terras distantes lamentava-se pelo trabalho horrível a que era obrigado, pelo alimento miserável que lhe era dado. E ele terminava essas piadas rindo e dizendo em alto e bom som que o nome deste jovem era Eliahu. Coincidentemente o mesmo nome do meu filho. E talvez para que essa história não me chegasse aos ouvidos, nem me entristecesse o coração, Saul então determinou que esse trabalhador ficasse longe e alguns dias depois fora demitido. Mas não podia ser o meu Eliahu. Afinal de contas, há centenas de Eliahus por toda Israel. Numa certa tarde, uma das servas que ajudava Sara no trabalho doméstico falou que um estranho aproximava-se de nossa casa. Sara, apesar da distância e da poeira da estrada, o reconheceu imediatamente. Ela veio então correndo ao redil, onde eu acompanhava a marcação da criação das novas ovelhas, e não se contendo, ela já gritava pelo caminho: Eliahu voltou! Eliahu voltou! Acompanhei-a, pressuroso, a alma dividida entre o paraíso e o inferno. E ali, na poeira da estrada, estava Eliahu, ajoelhado à minha frente, a pedir desculpas, a pedir perdão. O meu coração quase estoura de compaixão e de alegria. Levantei-o, como havia levantado quando Sara havia dado à luz. Segurei seu rosto, agora magro, macilento. Meu filho, oh meu filho. Um filho que volta é como um pedaço da gente que retorna à nossa carne. Um filho que volta é como a vida que agora curada é devolvida pela morte. Determinei então que um dos meus servos se fosse e matasse o novilho. Um dos bem gordos. Lhe prepare também um banho perfumado e uma túnica nova do mais puro linho. Eliahu estava de volta. Não seria um Saul. Disso eu estava consciente. Basta um Saul em cada casa. Para tudo aquilo que Saul representa, eu bem que poderia perdoar as tolices de 10 Eliahus, quanto mais de um só. Foi então que eu percebi que Saul já voltava do campo. Dirigia-se à tina onde banhava-se como de costume. Eu corri até ele e dei a boa notícia. Fico feliz por ti e pela mãe. Ele não falou mais nada. Como vocês sabem, Saul nunca foi de conversar muito. Ele prefere expressar-se através de trabalho. E agora, enquanto estamos aqui, à mesa do banquete,
comendo, bebendo do fruto da videira que um dia Saul plantou, regou, podou e cujas vidas colheu. Eu sinto tanta falta do meu Saul. Deveríamos estar aqui juntos, rindo, cantando, ouvindo o desafinado Eliahu cantar agora as canções de Israel, que saudoso aprendeu no exílio. Deveríamos estar aqui juntos, rindo, abraçados, afogueados no sangue da vinha e no amor que nunca se apaga. Saul deveria estar aqui à minha direita, no seu lugar. Os pais deveriam aprender a dizer a seus filhos o quanto os amam. Aprendemos tudo da lei, menos essa coisa tão simples e tão essencial que é declarar o nosso amor. A lei nos ensina que ser pai é dar ordens, calar-se e ser modelo. A lei nos ensina ainda que ser pai é como ser um muro intransponível. Nunca derrubamos essa muralha, Saul e eu. Nunca lhe falarei do amor que tenho. E é essa solidão dolorosa o que deixarei a Saul como herança. Mesmo com a decisão tomada, levei muito tempo até me colocar a caminho de casa. Retornando, seria muito fácil atirar meus braços de minha mãe, sentir a fragrância de seus cabelos, sempre tão arrumados em grossas tranças, embaixo do véu que as mulheres do nosso povo usam. Retornando-me, não seria difícil atirar nos pés do meu pai, a pedir perdão e sentir então o seu olhar, ao mesmo tempo risonho, mas sereno, como se estivesse a me dizer: meu filho, viu como eu tinha razão? Então eu lhe diria: pai, eu já não sou digno que me chames teu filho. Conta-me como um de seus empregados. Difícil mesmo será conviver novamente com Saul. Ter-se-á casado? Terá tido filhos? Todas essas dúvidas, perguntas sem respostas estavam comigo, enquanto na poeira da estrada eu voltava para casa. Minha mãe me viu primeiro. Correu ao meu encontro como quando eu ainda era garotinho, e ela, deixando meu pai e meu irmão Saul, vinha até mim, me beijava, me abraçava. Me abraçou, me beijou e disparou em direção ao redil. Pouco tempo depois ela saiu de lá com meu pai. Eu chorei ao vê-los ali juntos e velhos. Mas eu chorei por amor. E foi por amor que eu também lhes disse que eu estava arrependido de todas as minhas andanças. Naquela noite, o pai mandou preparar um banquete para mim. Sentamos então do lado de fora da casa, esperando por meu irmão Saul. Depois de um tempo, vimos Saul se dirigindo até a tina, onde nos lavávamos depois do trabalho. A tina, a velha tina de sempre. As coisas não mudam na casa de meu pai. O pai foi ao seu encontro e eu vi, depois de uma curta conversação, quando o pai retornou até mim. Continuamos ali a nos entreter. Eu contava as coisas que tinha feito, as pessoas que havia conhecido. O pai ouvia, ora sorrindo, ora afagando minhas mãos. Pouco antes de entrarmos, o pai ainda me acrescentou: filho, foi bom que tivesses ido. Alguém aqui em casa precisava conhecer o mundo. Mas o melhor de tudo
beijei as suas barbas. Depois disso, entramos, nos sentamos à mesa, mas Saul não apareceu para o jantar. Comemos, bebemos, mas não houve nem alegrias nem canções. A sombra de meu irmão continuava a ofuscar todas as minhas alegrias. Íamos quase terminando o jantar, quando um servo veio ao nosso encontro. Sua aparência não pronunciava nada de bom. Levantamos-nos repentinamente. Saul está morto, disse o servo. Impossível! Não, meu filho! Não, Saul! Não! Saul! Não! Mas já estávamos nos dirigindo até onde o servo nos guiava. E ali, atrás do paiol, onde fica o arremedo da oficina, vimos Saul caído ao chão com uma roda de carro de boi sobre ele, como se fosse uma proteção, mas não tinha protegido de nada senão da velhice. O pai atirou-se sobre seu filho primogênito morto. Atirei-me sobre os dois. Choramos e gritamos abraçados. Enquanto abraçados deveríamos estar rindo e cantando. Nossos gritos trouxeram a manhã. Naquela noite terrível, o pai sofreu um ataque. Desde então, metade do seu corpo adormeceu. Infelizmente, não se mexe mais e pouco se compreende do que ele disse. Eu administro os campos, os rebanhos e tudo aquilo que é de meu pai. Muitas vezes eu o levo em meus ombros, para que seus olhos vejam alguma alegria nos campos de trigo. Muitas vezes sou eu que o alimento, como se fosse ele, o meu Eliabu pequenino, que não consegue fazer nada, sequer comer sem se sujar. Estou envelhecendo agora. Casei-me, tenho filhos. Eu sei o que é amá-los, mas sei principalmente que é preciso dizer-lhes que os amo. E eu faço isso frequentemente. Assim como também faço com meu velho pai e a minha mãe. Quando toco na ferida de seu filho primogênito morto, que lhes é memória, eu faço com muitas palavras de amor. Pois o tempo cura feridas, mas só o amor é capaz de lhe desfazer a cicatriz. Eu tenho uma boa mulher. Somente uma vez levantei a mão contra ela. Foi logo no começo da vida de casados, enquanto eu contava as moedas havidas de um bom negócio. Ela, com orgulho desnecessário, disse que eu havia terminado melhor do que esperava. Não era o primogênito, agora era o herdeiro único.
naquela mesma noite, tornei a conhecê-la como mulher. Então, a minha semente gerou meu primeiro filho, o meu primogênito. Quando ele nasceu, dei-lhe o nome de